Começa agora a Guilhotina Especial, Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. O episódio de hoje conta com o apoio da ActionAid Brasil e da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Nós vamos falar sobre as resistências das mulheres que vivem nesse bioma. Como a desigualdade de gênero é vivenciada pelas mulheres no Cerrado? Como as mulheres são afetadas pelos conflitos que envolvem o agronegócio? Nós conversamos com 3 mulheres de diferentes estados que fazem parte desse bioma para falar sobre esses assuntos. O Cerrado é conhecido por ser o berço das águas. Com a geografia marcada por planaltos, o bioma abriga diversas nascentes e importantes áreas de recarga hídrica, desempenhando um papel fundamental para as principais bacias hidrográficas brasileiras e sul-americanas. Essa abundância de água é frequentemente ameaçada por grandes empreendimentos e pelo agronegócio e o uso abusivo do recurso. Para entender os impactos dessa atividade econômica nas águas do Cerrado, nós vamos conversar com a Dalgisa Maria de Jesus, conhecida como Dona Nena. Ela vive em uma comunidade de fundo e fecho de pasto no distrito de São Manuel do Norte, em Correntina, no oeste baiano. As águas que correm na bacia do Rio Corrente, composta por 15 rios, abastecem 160 fazendas, todas com autorização oficial para captar água ali. Segundo um levantamento do Ministério Público Estadual da Bahia, quando as bombas de captação estão em operação, em apenas 12 minutos, o nível de água chega a ser reduzido em 15 centímetros. Moradores, ribeirinhos, quilombolas e pequenos produtores rurais da região estão sofrendo com a escassez. Vamos ouvir a Dona Nena sobre isso. Uma das consequências do desmatamento do cerrado e da superexploração hídrica dos empreendimentos do agronegócio é justamente a escassez de água em muitas comunidades. E a população de Correntina, no oeste baiano, se revoltou justamente contra isso. Dona Nena, você pode contar para a gente um pouco como é que foi e como é que tem sido a experiência aí de Correntina? E acho que seria importante a senhora falar também, principalmente sobre o papel das mulheres nessas resistências que vocês têm feito frente ao agronegócio. Assim, como é que foi a experiência, né? Uma experiência que a gente não gostaria, né? A gente não gostaria de ter tido essa experiência de falta de água, né? De falta de água, do pessoal reivindicar, né? Pedir a compreensão do agronegócio até, né? Para poder deixar que a água, né? Que a água viesse para o povo. E a questão maior é porque, assim, a gente estava percebendo que os nossos rios, eu moro aqui no Rio Arrojado, e a gente estava percebendo que a água estava e ainda continua estando, né, modificada na quantidade, modificada na qualidade, né, na quantidade porque as roças do povo não teve muitas pessoas que perderam feijão, perderam suas plantações, porque a água não dava para poder molhar. E a água um dia amanhecia verde, outro dia amanhecia marrom, outro dia com assim branco. Então assim, a forma como a gente vem percebendo as águas, principalmente as mulheres, né, que amanhece o dia, as primeiras a mexer, a lidar com a água, né, as últimas do dia, do final do dia, e as primeiras do amanhecer do outro dia são as mulheres, porque é elas que fazem o café, elas que arrumam a cozinha, que botam o feijão de molho para no outro dia, né? Então, assim, são as mulheres, e foi as mulheres que têm percebido a, a mudança da água. Toda a população, homens, mulheres, crianças, animais e a natureza, todos vêm percebendo e vêm sentindo, mas as maiores vítimas são as mulheres, porque são elas que, é igual eu repito de novo, né? Na primeira hora do dia e na última hora do dia de deitar, né? São as mulheres que têm contato diretamente com a água. Dona Helena, será que a senhora podia contar um pouco a história da comunidade e também falar do que vocês produzem aí, de como é que é o dia a dia? Essa comunidade aqui onde é que eu moro aqui já há 40 anos. Essa comunidade aqui, ela é uma comunidade que tem uma história de pessoas
trabalhadores. As pessoas aqui são pequenos proprietários, porque tem pessoas que têm 1 hectare de terra, tem meia hectare de terra, tem os seus lotinhos que plantam, né? Planta aqui. Essa comunidade aqui nossa foi a comunidade que na década de 80, 83 era a comunidade produtora de feijão, né? Era feijão, milho, alho, açafrão, laranja. Então, assim, era toda esse potencial que a comunidade tinha, né? Que agora tem, mas muito menos, né? Porque na época que a gente mora em uma comunidade, há 50 e há 22 quilômetros para Correntina, para a cidade de Correntina, que é a nossa cidade, e a gente tem 51 quilômetros para a cidade de Santa Maria da Vitória, que é onde as pessoas levavam os seus produtos para ser vendidos, né? Então, a gente era por semana, né? Tinha caminhão, né? Aqueles caminhão que levava, né? O caminhão levava na quinta-feira, levava um caminhão com as pessoas para ir vender lá em Santa Maria, levava na quinta, na sexta e no sábado, né? O sábado era o dia da feira. Aí eles levavam no dia da feira para poder vender esses produtos. E aí tinha aqui um riacho que ainda está correndo muito pouco, né? Alguns lugares tem um pouco de água, outros lugares não tem mais água, né? O importante é saber que aonde tem um pouco de árvore, ainda tem, o pessoal ainda produz um pouquinho de hortaliça, né? Um pouquinho de feijão, né? Cana, mas aonde não tem mais esses árvores, que algumas pessoas não sabiam, não tinham conscientização que as árvores da beira do rio, do riacho, podem, é o potencial para guardar, né, para guardar água. Aí as pessoas cortaram, né, cortaram as árvores, que eles não sabiam, não tinha muito conhecimento, e aí as árvores foram ficando pouca, mas assim, como na beira do riacho algumas árvores não tem mais, né? E aí algumas foi diminuindo a água desse riacho, né? Aí o pessoal produzia só com a água do rio. Agora a água do rio foram tragadas aí pelo agronegócio, aí a água do rio também foi diminuindo e tem propriedades aqui que não planta mais nada porque a água não desce. E dona Nena, desde 2017, quando teve aquela grande mobilização das comunidades aí em Correntina, a senhora notou que teve uma melhora nessa questão? Porque para quem está ouvindo a gente não sabe, em 2017 as comunidades se uniram e quebraram alguns equipamentos de captação e irrigação de 2 fazendas na região, que estavam super explorando a água, fazendo com que a água ficasse só para essas 2 fazendas. E as comunidades se mobilizaram, destruíram esses equipamentos e fizeram uma grande manifestação pela cidade. Então, dona Nena, a gente queria saber se de lá para cá alguma coisa mudou com essa mobilização, se a situação se mantém do mesmo modo, ou se vocês conseguiram alguns avanços com isso. Ó, pro meu haver, assim, pro meu haver mesmo, não conseguimos nada não, porque assim, as outorgas da água, né, tá cada dia mais sendo liberado, a gente tá vendo aí, que a gente tá vendo aí nos canais das reportagens aí, que a gente tem crescido o manuseio da água na nossa comunidade, e a gente tá tendo crescimento no manuseio da água, na liberação, né, na liberação das águas, né, que é o mais grave ainda, né, porque libera a água, são liberadas, as ortogas de água são liberadas sem nenhuma avaliação para ver que se realmente o rio suporta a quantidade de água que é tirada, né, se é realmente, quem é que realmente está vivendo e precisa viver dessa água. E aí, para o meu haver, a comunidade mobilizou e tudo, mas para o meu haver
não resolveu muita coisa, não, porque também logo a gente não conseguiu mais, né? Com essa pandemia, a gente não conseguiu mais mobilizar, não conseguiu mais. Teve alguns avanços, algumas coisas, né? Alguns avanços, muito pouco, né? Pouquíssimo mesmo. Eu acho que o avanço maior foi a conscientização de toda a comunidade, porque até então a comunidade tinha algumas pessoas da comunidade não entendiam que era um grave problema essa questão do agronegócio, das fazendas, da criação de vaca, da plantação de soja. Aí, um dos pontos que melhorou um pouquinho foi a questão da conscientização, que agora toda a comunidade toda agora já sabe, já, já, já sabe que precisa manter a nossa água correndo, que precisa manter a plantação das coisas, né? A senhora estava comentando, né, que é isso, enquanto as comunidades estão, enfim, cumprindo a quarentena, não pode se reunir, se mobilizar para fazer o enfrentamento, enquanto isso o agronegócio segue essa exploração, conseguindo liberação de outorga para explorar a água. Como é que vocês estão vendo esses avanços que o agronegócio tem feito nesse período de pandemia? A gente está vendo, nós estamos vendo um grave problema, né? Porque enquanto a comunidade não pode, não pode sair, enquanto o pessoal não pode se reunir, não pode aglomerar, não pode se fazer as reuniões, a gente não pode fazer nada, né? O agronegócio está a todo vapor, o pessoal trabalhando, né? O pessoal trabalhando nas fazendas, plantando soja, plantando algodão, né? Plantando capim. Então, assim, as fazendas estão realmente não pararam, né? Quem parou foi a comunidade, foi o povo que parou. Agora, o agronegócio está em todo o vapor, né? E agora nós estamos fazendo algumas reuniões virtuais, estamos fazendo algumas manifestações virtuais, mas cada um sem assim, sem impossibilidade de estar fazendo muita coisa. Porque a comunidade, além de não poder, algumas coisas estão fazendo virtual, tem muitas comunidades que não têm nem acesso, não têm acesso à internet, não têm acesso aos meios de comunicação, porque a gente sabe que tem comunidade ainda que é difícil, né? Outro grave problema enfrentado pelas comunidades rurais do Cerrado é a pulverização intensiva de agrotóxicos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 44,3% dos casos notificados de intoxicação por defensivos agrícolas envolvem mulheres. É importante frisar, no entanto, que há uma subnotificação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 2% dos casos são reportados ao poder público. Conversamos agora com Miraci Pereira Silva, conhecida como Dona Miraci. Ela é moradora do assentamento Roseli Nunes, em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, e sofre na pele esse problema. Dona Miraci, a senhora pode contar um pouco para a gente quais têm sido os principais problemas que vocês têm enfrentado aí na comunidade por causa do agronegócio? Seria importante a senhora contar um pouco também do cotidiano da senhora, enquanto mulher, enfim, como é que a senhora tem enfrentado esses problemas? Então, boa tarde, né, a todos e a todas. A minha luta aqui, principalmente, as coisas se agravaram desses 3 anos para cá, né? A nossa luta, ela é constante. A gente neste bioma, né, parte Pantanal, parte Cerrado, então é muito desafiador a nossa luta, né? Como trabalhadora, camponesa, eu moro aqui, município de Mirassol do Oeste, no assentamento Roseli Nunes. É um assentamento de 331 famílias, qual a gente conquistou pela luta do MST. Então, desde da luta pela terra já foi um grande desafio. E aí, chegando, né, a gente começou as nossas atividades, trabalhar na terra, produzindo, mas sempre esse desafio. Em torno aqui do nosso assentamento, tem plantio de soja, né, monocultura da soja, de cana, de gado, né? Enfim,
esses grandes empreendimentos que só visa lucro, né? E aí a gente aqui desafiando, provando que a reforma agrária dá certo, a nossa luta, nós trabalhamos em uma associação, formamos uma associação que chama ARPA, Associação Regional de Produtores Agroecológicos. E nosso desafio é sempre isso, né? Produzir alimento saudável, cuidando bem da terra, da água, né? Que é o nosso objetivo principal. A nossa luta é focada nesses ideais de defesa da natureza, né? Visando aqui o nosso bioma. É muito triste a gente ver avançar esses grandes empreendimentos, mas só que a gente não cala, né? A gente não cruza os braços. Nós estamos sempre estudando, né? Estudando a conjuntura, conversando entre nós. Quando tem oportunidade, quando tem um aviso, a gente vai para as assembleias, a gente manifesta. Este ano que a gente está assim, sem poder sair, né? Mas mesmo assim a gente está em casa, nós estamos dialogando, né? Assim agora pela internet, e o desafio é grande, sabe? A nossa luta é contra o agrotóxico, contra a monocultura, porque a gente sabe que o agrotóxico, ele contamina tudo, né? Contamina a terra, contamina a água, contamina o ar, contamina as plantas, né? Então, nossa luta é contra tudo isso, sabe? Contra esses grandes projetos de morte. E eu, como trabalhadora camponesa, como mulher, a gente está junto aí, a gente não está só, e a nossa luta é isso aí, sabe? É incansável, né? Nós estamos aí, eu fico muito preocupada com o nosso Pantanal, com o nosso Cerrado, né? Quando eu imagino, assim, um bioma tão rico, que é chamado o berço das águas, né? Cerrado é chamado berço das águas, com tantas plantas medicinais, né? Plantas nativas, medicinais, né? Onde tem povos assim, de muitos e muitos anos, né? Que vivem aqui, com suas culturas. Então, e cada vez mais, cada dia que passa, mesmo a gente mostrando, né? Que a gente precisa conservar a natureza, porque para a gente ter vida digna, a gente precisa do solo saudável, do ar, da água, né? Então, a nossa luta aqui é muito grande, sabe? Enfim, eu quero, assim, eu tenho o prazer de partilhar a minha experiência como mulher, que eu represento aqui, né? A nossa associação. Nós temos um grupo de mulher, é uma atividade nova, com apicultura, também visando que a gente sabe que o veneno, né, está destruindo, acabando com as nossas abelhas, e nós necessitamos, a natureza necessita, né, também das abelhas. Nós temos um grupo de mulheres, está com 2 anos que a gente iniciou, e estamos aí aprendendo e querendo fortalecer mais nessa parte, né, de cuidar das abelhas, porque também é uma motivação para a gente plantar mais e mais variedade de plantas, também para servir essas abelhas, né? Tem uma organização aqui que nos apoia, que está sempre junto com a gente, a FASE, não sei se vocês conhecem, é uma ONG, assim, de bastante tempo eles acompanham a gente, sabe? Então, e vem, sempre tem pessoas que vêm, a gente faz estudo junto, eles fazem material, sabe, para a gente estudar, para a gente distribuir, né? Então, a gente não fica quieto não, a gente está sempre incomodando. Isso, assim, até deu para amenizar um pouco a situação, sabe? Hoje, assim, ele respeita um pouco mais, porque esses materiais sempre falam das leis, né? Que proíbe. Então, a nossa luta está sempre
nesse desafio, né, também que de estar incomodando, está tentando mostrar para essas pessoas, acho que para esse pessoal também, que eles também são prejudicados, né? Por exemplo, os trabalhadores, que não são mesmo os patrão que jogam, né? Eles pagam, né, os empregados que jogam. Então a gente sempre conversa, sabe? E de vez em quando, eu acho que a gente é afetado sim, porque inclusive essa equipe que está almoçando agora aqui em casa é uma equipe coordenado pela fase, né? Eles estão fazendo coleta de água para ver que tipo se tem algum tipo de veneno nas nossas águas aqui, sabe? Isso acho, vai ser muito importante, porque com mais é comprovado isso, né? Algum agrotóxico, é mais um argumento para a gente estar batendo em cima, né? Denunciando contra os agrotóxicos. Porque por enquanto vocês não sentem assim efeito na saúde de vocês, ainda não está nesse ponto. Sim, então, olha, na saúde tem muitos casos de câncer, porque o assentamento ele é grande, né? Então, por exemplo, tem famílias que moram mais próximo ainda das fazendas. Nós aqui, os moradores aqui, mais no centro do assentamento, fica um pouco mais distante, mas tem famílias que é mais próximo. Então, tem vários casos de câncer, de depressão, sabe? Então, tudo isso a gente tem certeza que é consequência desses veneno, né? Essas mulheres têm atuado de acordo com a filosofia do ecofeminismo, que enxerga as similaridades entre as opressões sofridas pelas mulheres e aquelas impostas aos biomas, florestas e animais. E as resistências a essas opressões fazem parte da trajetória de muitas delas, como Célia Chacriabá, a primeira indígena a cursar doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. Célia vive na aldeia Barreiro Preto, em Minas Gerais. Para ela, as benzedeiras e parteiras são as primeiras mulheres cientistas no seu território. Célia, você, como mulher indígena, pode falar um pouco para a gente sobre os desafios enfrentados nos territórios? Olá, eu sou Célia Chacriabá, da região sudeste do Brasil, do bioma Cerrado, mas também tem Caatinga. Muita gente fala que conhece Minas Gerais, mas eu falo que conhece bem as Minas. Quem conhece as Gerais profunda, só conhece bem as Minas. Quem conhece os povos indígenas também espalhados, não somente pelas Minas, mas pelas Gerais, pelo sul de Minas, pelo Vale do Jequitinhonha. Estamos aqui numa região semiárida, que eu falo que tem sido mais árida do que nunca. Na internet todo mundo vai olhar onde está localizado o território do povo Chacriabá, vai falar que é a margem do Rio São Francisco, mas infelizmente só foi demarcado um terço do território original em 87, nessa chacina que teve do território Chacriabá, que marcou, né, esse momento da luta, mas só foi demarcado a partir de 87 para 88, ali quase dentro da Constituinte. E aí as pessoas perguntam, mas então vocês moram lá na beira do Rio São Francisco, vocês só vivem de peixe, vocês sabem nadar? E principalmente as mulheres e a juventude não sabem nadar. As pessoas falam, mas como assim vocês não são Chacriabá, vocês não sabem nadar? E eu falo que nós só não afogamos no rio por conta da ausência do que nós não vivemos no rio que nos afogou. E as pessoas poderiam perguntar, mas vocês queriam um território mais bonito, uma outra região, Mata Atlântica, outro bioma, e na verdade a relação que nós temos com o território é para além da boniteza, porque para além da boniteza, o que significa o território para nós, povos indígenas, nós mulheres indígenas? Para mim, não dá para definir numa única resposta, mas é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. E um dos principais enfrentamentos sempre foi e continua sendo o território, mas eu falo que nós estamos por um processo de várias retomadas, não somente da retomada do território terra, mas o território da narrativa, o território do pensar, porque embora nesse momento a gente não lute exatamente com borduna, a arma borduna, mas nós também lutamos com a borduna, que é a arma do pensamento. E eu comparo essa ausência do Rio São Francisco assim como um filho que é retirado
do direito de amamentar no peito da mãe. Nós podemos crescer, mas nós crescemos com trauma porque nós não foi no Rio passear com nossa mãe, não foi escutar a história com nossos avós, com nossos avós no Rio, mas ao mesmo tempo, mais tarde, aquele rio que passou a ser envenenado também. Então, as nossas relações, nós crescemos, mas nós crescemos com trauma. E aí eu perguntava às mulheres Chacriabá que participou ativamente na luta de 87, todo o território indígena no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. No Chacriabá não foi diferente, na chacina de 87. E aí, quando matou, por exemplo, Rosalino Chacriabá em 87, que era um grande líder, e a mulher dele foi baleada, ela estava grávida ainda. E aí eu perguntei para ela qual foi a contribuição dela na luta pelo território. Ela falava, eu não contribuía não, muito não, minha filha. Não contribuía muito não, minha filha, porque ele era liderança, então ele ia para Brasília, ficava 1 mês, 2 meses, saía daqui do território Chacriabá a pé, e eu tinha que abrir grande braçada de roça para sustentar meus filhos. E aí eu perguntei para a segunda mulher também, que teve seu companheiro também morto, foram 3 pessoas assassinadas na época, e aí ela falou a mesma coisa. Quando eu perguntei para a terceira, ela falou, eu não contribuía muito não, mas além de abrir grande braçada de roça, nós mulheres também ajudava a sustentar a cultura. E para mim, a meu ver, não somente as mulheres Chacriabá, mas todas as mulheres indígenas, o pilão que pilava o milho para dar de comer os filhos, não era somente um pilar da mão de pilão, mas as mulheres sempre foi e continua sendo um importante pilar da luta. E quisera nós mesmo poder escolher não lutar. Eu queria poder escolher não lutar. Eu queria ficar pintando meus vestidos, eu queria ficar, ainda há pouco o pai chamou para plantar mandioca, mas eu tinha aula. Quisera nós poder não lutar, mas quando a gente está diante de um genocídio indígena, lutar não é exatamente uma escolha, lutar é um ato de resistência. E nós não inventamos a luta, pelo contrário, nós resistimos na luta, nossos ancestrais resistimos na luta e nós nos reinventamos para lutar. Nós só somos porque nossos ancestrais foram, elas sempre tiveram, mesmo antes de existir movimento social, movimento das lideranças indígenas, movimento das mulheres indígenas, sempre existiu o movimento tradicional, o movimento ancestral que opera sobre um outro lugar também. O poder de pensar toda essa resistência dos povos indígenas, eu falo que nós povos indígenas não pode ser contado exatamente pela quantidade, mas sim pela força da espiritualidade. Porque o que explica nós não ser 1% da população brasileira, mas quando nós estamos diante de uma luta, nós conseguimos mobilizar outras forças que não é somente jurídica, que não é somente política, mas, sobretudo, esse momento dessa força constituída a partir da nossa resistência, que é o que sustenta a nossa existência, que são as forças tradicionais e ancestrais. Célia, e você poderia contar um pouco brevemente a história da terra Chacriabá e quais forças que fizeram essa pressão no sentido do afastamento do povo do Rio São Francisco? Então, o povo Chacriabá é um povo G também, e o povo hoje, em torno de 70 povos indígenas vivem no bioma do Cerrado, então nessa região central do Brasil, o povo G, do tronco macro-G, e aí o povo Chacriabá, segundo a história mais antiga contada pelos próprios Chavantes Xerentes, compartilhava o mesmo território territorialmente, que esse território da memória, porque quando a gente fala assim, qual que é o limite de uma terra, eu fui perguntar para a liderança Chacriabá, e ele falava que o limite de uma terra está em nossa consciência. Então, não é a cerca que é o limite de uma terra. E aí compartilhava mesmo território Xerente, Chavante Chacriabá, que falava que era o encontro de 3x, e que subdividiu povo Xerente, Rio Tocantins, e que subdividiu povo Chacriabá, Rio São Francisco, e que em algum momento de algumas contações de história, alguns mais velhos contam que, na verdade, Chacriabá significa bons de remo, que só atravessou o Rio São Francisco aqueles que eram bons de remo.
Mas existe um conflito muito grande com essa ausência do território Chacriabá, o território original, que é o Rio São Francisco, que é o território mais sagrado, que é da água, né, que marca muito a vida dos povos indígenas, sobretudo para pensar, eu falo não somente soberania alimentar, eu falo que é saborania alimentar, porque hoje só tem autonomia quem tem liberdade de plantar o próprio alimento. Então fica esse momento também dessa violência histórica, e a outra parte também, que é o Parque Nacional Caverna do Peruaçu, que é um lugar sagrado também, que não é somente um lugar que foi passado, vivenciado somente a história do povo Chacriabá. Por ali percorreu vários povos ali, que deixou marcado com as pinturas rupestres. Então, continua sendo para nós ainda um dos maiores desafios a chegada, essa retomada nesse território ancestral do Rio São Francisco, que nós, povo Chacriabá, não tem acesso. E aí o território Chacriabá é marcado por uma carta de doação da Princesa Isabel, mas eu não gosto de fazer uma leitura romantizada disso, porque, na verdade, tinha toda uma ideia de colocar os povos em reserva também, né? E aqui o nosso município chama São João das Missões, mas, na verdade, era a antiga São João dos Índios, e o quanto que é violento essa missão também, que vai sequestrando toda forma de organização, todo jeito da gente nomear, para tentar negar exatamente o direito territorial. E aí aqui a forte chegada foi dos bandeirantes nessa missão, e que onde teve o maior ponto de conflito para pensar essa questão territorial. Então, o território Chacriabá, que foi demarcado, foi somente 54 mil hectares, e aí estamos sobre esse outros processos, mais 3 áreas de retomada, que não é exatamente essa que inclui o Rio São Francisco ainda, para chegar em torno de 94 mil hectares. Mas é esse conflito que passa todos os povos indígenas no Brasil, que é essa ausência de não conviver no território ancestral, e de sempre esse conflito de as melhores, embora nós não tenhamos exatamente essa relação de divisão do território, o território é a totalidade, mas como essa noção de pensar terra, território, nos coloca, nos limita nas fronteiras, e que para nós o limite de uma terra está em nossa consciência. Célia, e os modos de vidas tradicionais têm total relação com o bioma, enfim, com a manutenção do bioma. E pensando nas mulheres, você acredita que elas podem mostrar o caminho para a gente sair dessa crise ambiental que a gente vive atualmente? Sim, sem dúvida nenhuma, porque, na verdade, nós, povos indígenas, nós não somos 1% da população brasileira, nós somos somente 5% da população do mundo, mas nós protegemos em torno de 82% da biodiversidade do mundo. E as mulheres têm uma relação muito forte, elas ajudam também, não só a segurar a mão de pilão, mas principalmente a biodiversidade também. Quando nós falamos não somente de diversidade, nós estamos falando da biodiversidade. E aí as mulheres têm um papel fundamental também na alimentação, contribui também para reduzir as mudanças climáticas. Aqui, por exemplo, eu ficava curiosa em 2017, pensando o porquê que algumas sementes não estavam no banco de semente, que é no banco de semente das sementes tradicionais aqui, para recuperação dessa saborania alimentar, como milho, feijão, variedade de feijão, algumas variedades de feijão, e por que que algumas sementes de rama não estavam lá. As sementes de rama que ramifica, né? E aí, bem curioso, assim, minha tia falou, não, para mim contar essa história para você, você vai ter que plantar mais abóbora, melancia, cabaça. E aí ela falou que é porque só tem sentido guardar semente se for para trocar, né? E que mesmo que a outra pessoa que é vizinha não tiver o ano que vem, só dela ter significa que a outra pessoa também vai ter. E eu falava, mas como é que a senhora guarda a semente? Ela falava, não tem segredo, não tem segredo nenhum, não. É só pegar e colocar aqui na parede embarreada que ano que vem ela vai estar sadia. Então, quanto que as mulheres também desenvolvem tecnologia de ponta, que para mim porque a partir de um jeito da ciência tradicional, elas conseguem. Eu falo assim que as pessoas perguntam para nós, mas de maneira contemporânea, como que nós sentimos sendo as primeiras doutoras da universidade, fazer
mestrado, eu fiz mestrado em desenvolvimento sustentável, agora doutorado em antropologia. Eu falo que, para mim, eu não sou a primeira mestre do povo Chacriabá. Na verdade, sempre teve os outros primeiros mestres, que são as benzedeiras, os benzedor, as parteiras, as mulheres que colocam a mão no chão da terra, porque eu chamo elas de cienciosas do século XXI. Cienciosa é um termo que a gente usa aqui, porque se eu falo assim, a senhora sabe fazer ciência? Elas falam, não, mas aquela mulher é cienciosa. Cienciosa é para remeter que é uma ciência que nasce do lado de dentro, uma ciência que não exatamente é adquirida pela inteligência do lado de fora, porque todas as pessoas podem ter inteligência, mas nem todo mundo tem sabedoria. Então, é uma ciência que brota dentro do território, é uma ciência que brota dentro do território de ser mulher. Então, para ser parteira, muitos podem aprender a ser parteiras, mas aquela parteira que nasce com a ciência de dentro, ela cura não somente pelo remédio, pelo princípio ativo do remédio, mas pelo jeito de passar a mão no corpo das pessoas. Então, para mim, todo esse conjunto da ciência, do que vem de dentro, é uma relação também com o segredo e com o sagrado. É com o observar do tempo, e aí eu perguntava, ano passado, meu avô, que tem 80 anos, e ele mora com nós, eu falava assim, tá muito calor, acho que não vai chover por agora. E eu ficava olhando assim na previsão do tempo, embora eu acredito muito no conhecimento tradicional. Aí ele falou assim, aí eu falei, é porque aqui tá falando que vai demorar uns 20 dias para chover. Ele falou, não, vai chover daqui a esses 3 dias, porque o São João tá florando, esse passarinho tá cantando. E aí, naquela mesma noite, choveu. Então, o quanto que essa sensibilidade do pisar no território, essa sensibilidade de escutar o canto do passarinho, e aí tanto nossos mais velhos como as mulheres têm essa sensibilidade de não perder de vista os sentidos, né? Como que a gente faz esse caminho de ida para conhecer outros conhecimentos, mas não perder de vista o caminho de volta. Porque, para mim, mais importante do que sair do território para percorrer o chão do mundo é aprender a retornar. Para mim, não é só sobre ir, sair, é sobre aprender a retornar. É urgente valorizar todo o conhecimento e tecnologia desenvolvidos pelas mulheres nas diferentes comunidades que compõem o Cerrado. A ligação delas com seus territórios fazem parte de suas identidades. Esta série ainda terá mais 2 episódios, um sobre desmatamento no Cerrado e resistência nos territórios, e outro sobre soberania alimentar, ou como diz a Célia, saborania alimentar. Antes de encerrar, perguntamos à dona Miraci, para a dona Nena e para a Célia o que significa para elas ser uma mulher serradeira. Então, eu vejo que, para mim, né, e tem que ser para todas aqui desse bioma, que ser serradeira é ter, primeiro, amor pela terra, amor por esse bioma, amor às plantas e buscar, de todas as formas, defender, né, cuidar. Eu lembro quando a gente era criança, eu nasci a 40 quilômetros de Cáceres, a cidade de Cáceres. Então, a gente cresceu comendo tantas frutas gostosas, e esses grandes empreendimentos, assim, não dá valor. Chega, compra, vai destruindo, né? Então, ser serradeira é entrar na briga para defender a terra, para defender as suas águas, para defender as suas plantas nativas, né? É brigar, é não calar, não cruzar os braços, tá sempre buscando sensibilizar outras pessoas, outras mulheres de serradeira, né? E também aquelas que vêm, né, depois, que mora, que a gente ajude a sensibilizar essas mulheres, porque a destruição do cerrado é a destruição da vida do seu povo, né? E isso a gente não quer que aconteça. Então, ser serradeira para mim é isso. É ter amor, é ter garra, é ter esse sentimento de luta, né? Contra tudo e todos que venham a querer destruir esse nosso bioma tão rico que é o cerrado. Para mim, que significa muito orgulho, né? Muito orgulho, muita honra.
da gente ser cerradeiro, né? Porque realmente é do cerrado que a gente vive, né? Do cerrado que a gente vive, sem ele não teria as nossas águas, sem as nossas águas não teria as nossas vidas, e as nossas vidas a gente precisa manter vivos, e para manter vivos a gente precisa de beber, precisa de comer, precisa de lavar, né? Agora, mais do que nunca nessa pandemia, se não fosse o nosso rio, se não fosse a nossa água, né? Para fazer a higienização das mãos, dos locais de trabalho, dos locais dos acessos, né, aonde a população tem acesso, né. Então, o que seria de nós se não tivéssemos as nossas águas, né. Então, assim, é muito orgulho, né, falo assim com muito orgulho mesmo de ser serradeiro, quero ser sempre, né, acho que já nasci e que pretendo morrer, assim, honrando e lutando pelo cerrado. Ah, para mim ser mulher é raiz. Quem me conhece sabe do meu tamanho, que tem uma estatura pequena, mas eu me comparo exatamente como as árvores do cerrado. E para mim muito mais importante do que o porte da árvore para cima é ter raiz profunda, porque mesmo tentando cortar algumas vezes nos podar, o processo de podar, o processo de queimar é muito dolorido, mas ao mesmo tempo só renasce a árvore mais bonita do cerrado, aquelas que passam pelo processo de podar. Então, para mim, ser mulher do cerrado é ser essa mulher raiz, é ser essa mulher água, é ser essa mulher semente, porque para mim ser mulher não é ser somente semente, é não deixar ser somente. Então, o cerrado, que é esse bioma dessa resiliência profunda que passa por um processo da seca, mas que depois, no período mais difícil, assim, ele renasce uma boniteza que é com os ipês amarelos, ipê roxo, ipê branco. O cerrado tem a maior medicina do mundo, assim, é uma dos biomas que mais tem espécie medicinal e, ao mesmo tempo, também consegue fazer transfronteiriço, porque hoje em torno de 10 estados brasileiros, majoritariamente, é do bioma do Cerrado, alguns mais ralos, como Roraima, que acaba sendo savana, Rondônia, mas o Cerrado ele faz transição com quase todos os estados brasileiros e tem uma espécie gigantesca das plantas medicinais. Então, para mim, o Cerrado é uma cura para o mundo também. E, para mim, o mais importante não é só pensar os princípios ativos é o que cura, mas, sobretudo, reativar o nosso princípio de humanidade. Qualquer princípio ativo que as pessoas beber, tomar para curar a enfermidade do corpo, nós não vamos curar por completo se nós também não reativar o princípio de humanidade. Ser mulher serradeira, para mim, é ser... Como eu sou Chacriabá, para mim é ser cerrado, ao mesmo tempo ser mulher, ser mulher da terra, porque nós somos mulheres terra, mulheres água, mulheres semente, mulheres pássaro, mas nós somos mulheres pássaro que tem diferente no passarinhar. Acho que muito mais maior do que nosso jeito de voar é as conexões que nós temos com as nossas raízes. Este episódio teve apoio da ActionAid, da Articulação de Mulheres do Cerrado e da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. Para ler os materiais usados na pesquisa para o episódio, acesse campanhacerrado.org.br. A produção, o roteiro e a apresentação foram de Bianca Pio e Luiz Brasilino, apoio de Samantha Prado e edição Débora Pio. Esperamos que tenham gostado. Sigam acompanhando Guilhotina e daqui 2 semanas tem o segundo episódio da série Cerrado dos Povos, Saberes e Biodiversidade.